Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor, amém? Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade de juntos estarmos aqui refletindo sobre a palavra de Deus e sobre o que o comentarista da lição da nossa Escola Bíblica Dominical nos traz na revista do trimestre, não é? A revista do trimestre que nesta oportunidade é comentada pelo pastor Douglas Batista e traz como tema a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então estamos neste trimestre estudando a temática dentro da Carta aos Efésios. A Carta aos Efésios, estudando um pouco a respeito da Igreja, estudando também um pouco a respeito do Espírito Santo, de Cristo, Cristologia. Então são vários temas abordados nesta carta, mas o tema principal são as riquezas que Deus tem nos concedido e que estão sendo expressos na carta aos Efésios. Então o comentarista, pastor Douglas Batista, tem trazido uma reflexão muito profunda dentro deste tema, e nesta oportunidade vamos estudar a lição de número 10, amém? A lição de número 10 tem como título A Intercessão pelos Efésios. Então, a gente vê na carta aos Efésios que o apóstolo Paulo, há momentos em que ele faz algumas intercessões, ele faz algumas orações, certo? No início, no primeiro capítulo, ele faz uma oração que nós já estudamos, e agora ele também faz no capítulo 3 uma outra oração, e nós vamos refletir um pouco a respeito do que o apóstolo ele apresenta nesta oração. Que oração foi essa que o apóstolo fez, tá certo? Então, a intercessão pelos Efésios. O textuário da nossa lição, ele diz o seguinte: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Está escrito em Efésios capítulo 3, e os versículos 14 e 15. A verdade prática, por sua vez, nos diz o seguinte: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Olha aí a responsabilidade que nós temos de interceder. Vamos aprender hoje a respeito desta intercessão, vamos saber um pouco também o que é interceder, o que é intercessão. Mas, continuando a nossa leitura diária, ela traz vários versículos, vários textos sobre intercessão. Eu esperei que os irmãos aí se manifestassem dizendo: irmão, mande aí os textos para nós lermos aqui. Ninguém mandou, mas eu vou colocar aqui. Os irmãos dê uma pausa, veja aqui do lado, né, os textos que foram abordados durante a semana de segunda a sexta-feira. Na segunda-feira, Jesus ensina os discípulos a orar. Na terça, devemos apresentar as nossas petições diante de Deus. Na quarta, Deus escuta as orações e, segundo a sua vontade, nos ouve. Na quinta, Cristo ensinou que a oração deve ser feita sem o uso de vãs repetições. Na sexta, ao que clama, Deus promete responder e revelar verdades. E no sábado, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aí os textos estão aí também. Veja quantos títulos interessantes para que nós, durante a semana, demos aquela pausa e vamos refletir um pouco, né, na palavra de Deus, para fortalecer o nosso entendimento quando formos estudar a nossa lição, tá certo? E vamos para a leitura bíblica em classe agora. A nossa leitura bíblica em classe está escrita em Efésios capítulo 3,
e dos versículos 14 ao 21, que diz o seguinte: Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Graças a Deus, né? Que texto maravilhoso, quanta riqueza, quanta profundidade neste título, nesses versículos que agora acabamos de ler. Temos certeza que dentro desses versículos, o comentarista nos trará um ensinamento muito profundo, muito glorioso. Os irmãos que têm a lição da escola dominical e já leu durante a semana, com certeza já viu aí que a lição está uma bênção, não é? A lição está uma maravilha, falando a respeito da intercessão. E aí, acredito que os irmãos já devem entender o que é interceder, não é? A intercessão é se colocar entre as partes. Interceder é se colocar entre as partes, não é? Então, se alguém está está com uma situação complicada com outra pessoa e às vezes não tem como resolver certa situação, alguém chega e vai servir de intermediário ali naquela situação, conversar com um, conversar com o outro, apresentar o problema de um ao outro, do outro ao outro, e assim até chegar a uma solução, né? E no sentido que nós estamos estudando, a lição é o sentido de interceder diante de Deus. Olha aí. Quando é que a gente sabe que precisa interceder? Quando é que nós sabemos da importância da intercessão? Ora, para a gente poder entender a importância da intercessão, a gente precisa amar nossos irmãos. É isso mesmo. Quando nós dizemos que amamos o nosso irmão, então a gente vai precisar apresentar esse amor de alguma forma. E como é que se inicia tudo? Através da intercessão, através da oração, certo? O comentarista diz que quando isso é uma realidade, a tristeza do irmão nos toca. Olha, a tristeza do irmão nos toca. As dificuldades deles tomam o nosso coração. E assim nos colocamos diante de Deus para apresentar as suas causas àquele que tudo pode. Então, quando é necessário a oração? Quando é necessário interceder por alguém? É quando vemos o nosso irmão precisando de alguma coisa, quando nós precisamos de apresentar a Deus a situação de alguém. A intercessão, ela não acontece por nós mesmos. Nós não vamos interceder por nós mesmos. Não. Isso aí não é intercessão, tá certo? A intercessão acontece quando você ora por alguém. E aí o apóstolo Paulo, ele fala a respeito de, por causa disso é que eu me coloco de joelho por vocês, ou seja, é por causa disso que eu intercedo por vocês, que eu me coloco diante de Deus por vocês. Eu me coloco. É o que aconteceu na oração de Jesus, quando ele disse: eu não peço a ti que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ali Jesus, naquela oração, estava orando pela igreja, estava orando pelos seus discípulos, pelos seus amigos, né?
não estava orando por si mesmo, estava orando por outros. Então ali foi uma oração intercessória de Jesus. Uma oração intercessória é aquela feita por alguém, não feita por nós mesmos, tá certo? E quando a gente faz isso, de orar por alguém, nós fazemos esperando também resposta, né? Nós apresentamos a Deus, usamos de compaixão, de misericórdia, porque nos colocamos no lugar de outro, e no momento que nos colocamos no lugar de outro, apresentando ele em oração, nós choramos, porque a dor que ele sente, nós sentimos, como se aquilo estivesse acontecendo por nós mesmos. Quando chega alguém contando alguma coisa a mim ou a você e dizendo: irmãos, eu estou passando por isso no meu lar, a dificuldade é essa, e passa a contar ali em confiança tudo que está sentindo, e você recebe aquilo ali, se compadece, se coloca no lugar do irmão, você está amando o irmão porque você se coloca no lugar do irmão, né? Então quando você se coloca no lugar de outro, aí acontece o mover do Espírito em nós de compaixão. A partir daquele momento, nós sentimos o que o irmão está sentindo, de maneira que, quando vamos orar e falamos a respeito daquele problema, nós falamos como se aquilo estivesse acontecendo conosco. Então as lágrimas que nós derramamos pelo irmão é como se estivesse sendo derramada por nós mesmos. A oração intercessória é assim, é você derramar lágrimas como se estivesse acontecendo com você algo que está acontecendo com outra pessoa, mas você assume aquilo de uma forma tão profunda, aquela dor vem ao seu coração com uma dor tão profunda que você fala com Deus como se estivesse acontecendo tudo com você. E aí nós só ficamos satisfeitos, só acabamos de sentir a dor do irmão quando vemos o irmão com a bênção nas mãos, né? Então, enquanto ele não recebe, nós também não recebemos, porque a alegria que nós sentimos é ver o irmão feliz, é ver o irmão satisfeito e agradecido a Deus por ter recebido o que estava orando, pedindo. Quando a gente vê o irmão de posse da vitória, então é aí onde a gente pode dizer: irmão, a sua vitória é a minha vitória, a sua bênção é a minha bênção, a sua alegria é a minha alegria. Glória a Deus por isso, né, irmão? Isso é viver em amor, em harmonia, em comunhão, tá certo? E é sobre isso que nós vamos falar nesta aula. Então, aqui no primeiro tópico da nossa lição, que temos hoje 3 tópicos, como é normalmente o costume da nossa lição, durante esta reflexão vamos estar aí com esses 3 tópicos, corroborados com o poder do Espírito, arraigados e fundados em amor, e a bênção de Deus excede o pensamento humano. Esses 3. Começando agora, a gente vai ver aqui corroborados. O que é que significa? Corroborados significa confirmado, certo? Que se confirmou. Deus, ele tem tantas coisas para nos dar, tem tantas bênçãos para nos revelar, para falar para nós a respeito de cada uma delas, né? E o comentarista a respeito do primeiro subtópico, ou seja, primeiro tópico e primeiro subtópico, diz as riquezas da sua glória. Que riquezas são essas que o apóstolo ele fala na sua carta? O comentarista diz que essa riqueza significa que ele é possuidor de todas as glórias e ele também é dispenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos para nossas vidas. E Paulo, ele pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e que tenha pleno desenvolvimento espiritual. Veja as bênçãos que o apóstolo ele pede para que Deus derrame sobre a sua igreja, né? Ele quer ver isso na igreja. Olha só, nas riquezas da sua glória, na glória de Deus. Quando o apóstolo fala nas riquezas da sua glória, do capítulo 13, versículo 16, está falando da glória de Deus.
E no capítulo 1, versículo 17, ele já tinha feito menção a respeito, quando ele diz, falando a respeito do Pai da glória. Veja que é Deus quem tem toda a glória, né? O poder que opera em nós, o poder que opera na igreja, é o poder do Espírito. E o Espírito atuando na igreja, ele não atua para a glória da igreja. É interessante isso, né? A igreja não é para ser glorificada. A igreja é para glorificar a Deus. Então ele pede para que o Espírito haja com poder na igreja, para que a igreja manifeste o poder de Deus e glorifique a Deus. Quando os discípulos faziam algum milagre, quando a igreja estava se desenvolvendo no primeiro século, iniciando, a gente não via a glorificação da igreja, era a glorificação do nome de Jesus. Como é que o nome de Jesus é glorificado? Quando ele é reconhecido, quando ele é espalhado, certo? Quando ele é espalhado de maneira que a igreja cresça, aí o nome dele é glorificado. O nome de Jesus é glorificado com o crescimento da igreja. E o terceiro subtópico desse primeiro tópico fala também a respeito dos crentes como habitados por Cristo, né? Habitados por Cristo. Como é que ele vem falando a respeito disso? Se a pessoa já é crente, então já é habitado por Cristo. Por que é que ele ainda vem falando disso? Para que Jesus habite em vós. E já não está habitado? Mas essa habitação que ele fala no sentido de que seja permanente. Porque enquanto nós estamos aqui, somos sujeitos à queda. Então o desejo dele é que, além de nós estarmos em Cristo, que nós permaneçamos em Cristo, ato contínuo, né? A gente continue, que não seja uma coisa de momento e de repente a gente venha a desprezar o que a gente abraçou, que é estar na presença de Cristo. E como nós somos a habitação do Espírito, então com certeza é certo que o Espírito de Deus habita em nós. O apóstolo já tinha falado isso. Essa força que habita no crente e que se mantém, ela vem única e exclusivamente do Espírito Santo. Não é que o Espírito Santo seja uma força, mas é o Espírito Santo que fortalece o crente, certo? Ele dá força ao crente para permanecer na presença de Deus. Veja o que o evangelista João escreveu no seu Evangelho, capítulo 14, versículo 16 e 17. Quando Jesus ora, ele diz: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre." Então o Espírito Santo está para sempre conosco. Os discípulos, ali na igreja aos Efésios, ela já tinha o Espírito Santo, certo? O Espírito Santo de verdade, que o mundo não pode receber porque não vê nem conhece, mas vós conheceis porque habita convosco e estará em vós. Jesus dizendo aos seus discípulos, esse Espírito que estará conosco e que, aliás, que está conosco e que permanecerá conosco para sempre, ele já está. Agora o apóstolo ora para que ele permaneça fazendo uma obra mais profunda em nosso ser, tá certo? Existe já a atuação do Espírito Santo produzindo a obra regeneradora na nossa vida, não é? Mas além de tudo isso que o Espírito já faz em nossa vida, o apóstolo ele pede para que faça de forma profunda. E no Antigo Testamento a gente já vê uma expressão que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, que é grandiosíssimo em misericórdia, não é assim? Então, irmãos, eu vou botar aqui ao lado um gráfico para você perceber o seguinte: o nosso desenvolvimento espiritual não pode ser uma reta, não. Ele tem que ser uma parábola. Ele tem que ser uma parábola crescente e não decrescente, tá certo? Não pode ser uma parábola decrescente e nem pode ser
uma linha reta, nada disso. Nada disso. Ela tem que ser crescente. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Um aprofundamento espiritual. É isso que a vida do crente precisa ter, certo? Mas à frente, agora no segundo tópico, a gente vai ver aqui o seguinte. O segundo tópico diz: arraigados e fundados em amor. Arraigados e fundados em amor. Então, já pegando aí a continuação aqui do segundo tópico, a palavra arraigado, para a gente não ficar aí confuso. O que significa arraigar? É um adjetivo que, quando a gente usa assim, que se arraigou, quer dizer que se lançou raízes, enraizado. Arraigado quer dizer enraizado, certo? Que se estabeleceu ou que se fixou. O que é uma raiz? A raiz é a parte da árvore que vai se segurar no solo, que vai trazer uma segurança para que ela não venha com as intempéries da vida, do dia a dia, com o vento, com as tempestades, que ela não venha cair facilmente. Então a raiz serve para segurar a árvore ao solo, não é assim? Ou qualquer tipo de planta. Então, da mesma forma, o apóstolo, falando de árvore, já que Jesus mesmo, ele já deu o exemplo dizendo: eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Então nós devemos estar firmes na árvore, que essa árvore tem que estar na semana passada a gente falou a respeito dos fundamentos, não foi? Dos fundamentos dos apóstolos e dos profetas numa lição anterior. Então observe que nós temos o fundamento, mas nós, como edifício, precisamos estar firmados, tá certo? Nesse fundamento. Nós, como Jesus como sendo a videira e nós as varas, essas varas têm que estar firme na videira, tá certo? Então observe que o apóstolo ele fala a respeito de arraigados e fundados. É muito interessante. Arraigados e fundados, duas expressões. A primeira, arraigado, tem a ver com raízes, e fundado tem a ver com fundamento, ou seja, base. Nós precisamos de ter a base em Cristo e nos apóstolos, ou seja, na palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser o nosso fundamento, e isso não pode ser, irmãos, de forma superficial. Jesus já disse que uma casa edificada sobre a areia, com certeza não vai dar certo. Ela precisa estar firmada sobre a rocha, ter bom firmamento, fundamento, né? Então, qual é o firmamento e o fundamento? Nós devemos estar arraigados e fundados em quê? O segundo tópico diz: em amor. Em amor, amém? O amor, irmãos, é um dos pontos, que na verdade é o ponto principal da palavra de Deus, né? Porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, semelhante a esse, ao próximo como a si mesmo, né? Então, quem ama, ele sabe interceder de forma mais clara, mais facilmente, porque quem ama sabe se colocar facilmente no lugar de outro, tá certo? Sente a dor do outro. E esse outro, eu não vou dizer próximo, porque senão vocês vão pensar que estou falando apenas de parentes, do cônjuge, e não é isso. Não é isso. Quando a gente está falando aqui de amar, a gente está falando de amar a todos, certo? Obviamente, aquele que diz que ama a Deus e não ama seu próximo é mentiroso, porque Deus é amor. Não foi assim que nós aprendemos na palavra de Deus? Então esse amor, irmãos, é uma virtude cristã. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Está escrito na primeira epístola de João, capítulo 4 e o versículo 8. Foi por amor que Jesus se entregou para resgate da humanidade, não foi? Ele se entregou, se humilhou e se entregou por amor. Porque só quem ama é quem se sacrifica, só quem ama é quem exerce sacrifício, se entrega,
E Jesus ensinou como é que faz isso. Ele se entregou, né? Se entregou de forma muda. Não precisou abrir a boca para dizer, olha, estou fazendo isso porque eu amo. Não, porque o seu próprio gesto já faz isso por nós, já fez isso por nós, né? Então, é isso que Jesus fez. E o interessante é que esse arraigados e fundados em amor do segundo tópico indica que sem o amor a vida cristã não tem sustentação alguma. E agora nós vamos ver isso quando pensamos aqui no que está escrito na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. É o capítulo do amor, não é? Eu considero, porque ele vem explicando as características do amor, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E aí ele continua, no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, que eu não vou ler porque os irmãos têm a Bíblia aí. Mas sem amor, a vida cristã não tem sustentação, não tem raiz. A gente não pode dizer que está firmada em Jesus se a nossa vida não estiver enraizada em Cristo, certo? Se a gente não tiver crescido a raiz para se segurar em Jesus, não. Precisamos crescer, fortalecer, mas se sustentando em Jesus. E quem faz isso em nós, quem produz isso é o Espírito Santo. Quem em nós opera, é Ele que vai fazendo essa transformação. E enquanto nós estamos amando, nós vamos vendo o crescimento da igreja. Escute bem isso, enquanto nós estamos amando, nós vamos ver o crescimento da igreja. A igreja, ela cresce através do amor. Não é interessante isso? Se eu digo que amo, olha o peso disso aí. Se eu digo que amo, mas desprezo, eu não estou amando, irmão. Eita Jesus, é sério. Como é que eu posso dizer que amo e desprezo? Não pode. Eu tenho que dizer eu amo e segurar, colocar, como algumas irmãs dizem, colocar debaixo do joelho e só me levantar quando aquela outra pessoa receber a bênção de Deus. Olha que coisa interessante. É muito lindo, né, irmãos? Eu não sei se você já teve a experiência de colocar-se no lugar de outra pessoa em oração e pedir a Deus por ela e só deixar de pedir depois que essa pessoa receber a bênção. Oh, irmãos, é tão maravilhoso. Eu não sei se você já passou por isso, mas procure ter essa experiência. Você vai ver como é maravilhoso. O regozijo que você sente porque você orou por uma pessoa como se fosse a bênção para você. E quando ela recebe, o seu regozijo é tão glorioso, você se sente tão bem. Diferentemente de quando você sente desprezo por outra pessoa que recebeu uma bênção. Aí você está mostrando que não ama. Se o meu irmão é abençoado, eita Jesus, me ajuda. Se você se sente mal quando vê alguém ser abençoado, o amor de Deus não está em você, viu? Tem que se alegrar com a bênção do seu irmão, alegrar com os que se alegram, né? Alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Não é chorar com os que choram e se alegrar com os que choram, não. Eita, olha, tem aí um certo controle. Alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Não pode ser o inverso, não. Senão, dá mau contato aí, explode tudo, né? É isso mesmo. Então, sem amor, a vida cristã não tem sustentação nenhuma. Não tem. A intensidade do amor de Cristo mostra isso. Jesus, ele amou e se entregou a si mesmo por nós, tá certo? Então, a síntese do segundo tópico é Deus. A síntese do segundo tópico diz: nesse ponto, Paulo enfatiza a necessidade
da total compreensão do amor de Deus e o crescimento espiritual dos crentes até alcançar a perfeição. Teve aqui uma continuidade, né? Ele enfatizou, ele colocou uma lupa em cima dizendo, olha, preste atenção nisso aqui, que foi no caso do amor cristão, certo? A compreender que o amor de Deus e o crescimento espiritual dos crentes deve acontecer até alcançar a perfeição, não é só por um momento, é até alcançar a estatura de varão perfeito, até a perfeição. O terceiro tópico diz o seguinte: a bênção de Deus excede o pensamento humano. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos, e o Eterno deve ser glorificado para sempre. Bem, irmãos, essa última parte da nossa lição mostra como Deus é bom. Estamos falando de oração, de intercessão, não é? Oração intercessória de Paulo. E falamos a respeito do outro, independente de esse outro estar glorificando a Deus com a sua vida ou não, mas nós devemos orar por ele para que isso aconteça, para que Deus seja glorificado, né? E infelizmente eu tenho que dizer aqui uma coisa que talvez não vá agradar a muitos. Mas Deus só ouve os seus filhos. Amém? Deus só ouve os seus filhos. É por isso que nós temos a responsabilidade de ser intercessores. Deus abençoa as pessoas não crentes? Deus abençoa. Deus tem misericórdia delas? Tem. Mas ouvir a oração, Ele apenas ouve a oração dos seus filhos. Quem são seus filhos? A Igreja de Cristo. Então, como Igreja de Cristo, nós temos essa responsabilidade. Imposta em nós essa obrigação de interceder. Por isso que o mundo, quando vê um crente, diz, irmão, ore por mim, irmão. Não é assim? Quando ele vai passando e vê algum crente, quando vê alguma pessoa que ele diz, aquele é servo de Deus, já faz logo o pedido, porque sabe que nós temos esse poder de interceder, irmãos. Então o poder da intercessão está em nós. E olhe que interessante, Deus é tão misericordioso que ouve os seus filhos, tá certo? Teve um tempo, e ainda hoje, uma linha teológica diz que os filhos de Deus, quando partem para a eternidade, principalmente da igreja primitiva, os apóstolos, eles são considerados santos porque partiram para a eternidade, e ao partir para a eternidade, eles agora têm poder de vir e interceder por nós. Aí foi dessa linha onde colocaram alguns apóstolos e crentes santos do início da igreja como sendo santos milagreiros, e fazem intercessão a esses santos. É aí onde há um perigo muito grande, não é, irmãos? É um perigo muito grande porque nós sabemos pela palavra de Deus que ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Está escrito na carta aos Hebreus, não é assim? Então só morre uma vez. Os santos morrem apenas uma vez e eles não têm poder de interceder por nós. Os santos que têm poder de interceder são aqueles que estão fazendo parte da igreja militante, a igreja que está aqui na terra atuante, certo? A igreja triunfante, que é aquela igreja que já partiu para a eternidade, o seu avô que era crente e Jesus já guardou, aqueles crentes que Jesus já guardou, todos esses aí fazem parte da igreja? Fazem. Os apóstolos fazem parte da igreja? Fazem. Mas que igreja? A igreja triunfante. Eles já fizeram o que tinham de fazer aqui por nós. Eles já fizeram o que tinham que fazer quando aqui na terra eles apresentaram a Jesus. Eles oraram pelos enfermos. Eles operaram através do Espírito Santo milagres, prodígios, maravilhas pelo poder de Deus e em nome de Jesus. Então, a parte deles, eles já fizeram aqui na terra. Agora fazem parte da igreja triunfante,
Jesus levou esses santos e eles estão na eternidade com Cristo. Mas nós fazemos parte da igreja militante, milícia de crentes que estão atuando aqui. Então somos parte da igreja atuante, então está em nós, que estamos vivos, o poder de interceder, certo? Então somos nós que estamos com o poder de operar milagres, somos nós que temos o poder de operar maravilhas. E como é que fazemos isso? Com o poder que em nós opera. Deus, ele deu esse poder a cada um de nós. E aos que são revestidos de poder pelo batismo com o Espírito Santo, estes aí, o poder, ele age de forma como uma dinamite. Se em cada crente o poder de Deus opera de forma maravilhosa, aos batizados com o Espírito Santo, é como se fosse uma dinamite, uma explosão maior de poder. É por isso que quem já recebeu esse poder de Deus, esse batismo, não pode ficar parado, irmãos. Não foi em vão que Deus derramou esse poder do batismo com o Espírito, no batismo com o Espírito Santo. Ele serve para que a igreja tenha esse dinamismo, certo? Desenvolva com uma capacidade maior e não que fique relaxada. Por isso que eu disse e repito, existe aí uma linha que precisa ser crescente. Não pode ser estática, não pode ser uma linha reta de quem começou uma coisa, ficou em certo ponto satisfeito e permaneceu ali de forma superficial, fazendo tudo sem desenvolver, sem buscar fazer melhor, sem buscar fazer mais. Existe a necessidade de crescimento. A igreja, ela está aqui na terra para se desenvolver. Tem raízes, firmou a raiz, agora vai crescer e não ficar nanico, ficar parado ali, paralisado e achando que está satisfeito com aquilo. Sempre tem que buscar melhorias. Então a bênção de Deus, como é que ela opera? Quando nós agimos, nesse terceiro tópico agora, a gente vê isso. Como é que Deus opera em nós? Através do Espírito de Deus. Ele age ouvindo as nossas orações. Então, irmãos, o apóstolo diz que Deus, que é riquíssimo em misericórdia e que pode nos atender de uma forma muito maior do que aquilo que pedimos ou pensamos. Se nós estamos pedindo algo e achamos que é difícil, então aí não está a fé. Nós devemos pedir crendo que Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente do que aquilo que pedimos ou pensamos. É isso que o apóstolo está dizendo, certo? Eu preciso orar e interceder sabendo que Deus, ele tem poder para fazer algo muito maior do que eu estou pedindo, certo? Muito maior do que eu estou pedindo, porque o poder que em nós opera, ele não tem limite. Deus, ele não pode ser limitado à minha mente, certo? Eu tenho que crer que Deus, ele pode agir e fazer muito mais coisas do que aquilo que eu peço. Se eu estou pedindo para ele me dar uma casa, glória a Deus por isso, eu creio que Jesus pode me dar uma casa, mas eu não posso ficar na minha mente com o pensamento de que ele vai me dar um barraco. Eu tenho que ter certeza de que ele tem capacidade de me dar a maior das mansões aqui na terra, mas isso ele só faz quando tem um propósito na nossa vida. Sabia disso? Porque eu vou colocar aqui do lado que eu vou pesquisar, mas agora eu lembrei o seguinte, tem um texto da Bíblia que diz assim: vocês pedem, mas vocês não recebem. Por que vocês não recebem? Porque vocês pedem mal, para gastar com os seus próprios deleites, certo? Olha para aí que coisa interessante. A gente às vezes não recebe porque a gente pede para nós mesmos e para gastar com a nossa vaidade, com nossos prazeres. É por isso que o apóstolo, ele, quando escreveu isso, disse: pedir, você pede e não recebe, porque você pede mal, para gastar com os seus prazeres, com os seus próprios deleites. E, irmão, isso é tão feio para um crente receber uma palavra dessa, dizer que a gente não recebe porque está pedindo mal. Qual é o propósito da minha petição? Eu estou pedindo para quê?
Para que é que eu estou pedindo? Para que é que você, meu irmão, está pedindo a bênção, essa bênção aí? É para gastar com seus próprios deleites? Então, a petição é algo muito importante. Principalmente quando a gente precisa entender que a nossa petição, ela tem que ser inicialmente de forma intercessória. Certo dia eu estava refletindo na oração do Pai Nosso e observe que a última menção que se faz é pedir por nós mesmos. Sabia? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então estamos adorando a Deus, a primeira parte, venha o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Estamos fazendo uma oração pedindo pelo reino de Deus. Pão nosso, olha, estou me pedindo não só por mim, mas pelos outros, nos dai, sempre no plural, falando a respeito de nós. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade na terra como no céu, o nosso cada dia, sempre falando a respeito de forma coletiva, mas no final é que a gente vai falar a respeito de nós mesmos. Entenderam, irmãos? Então, a oração intercessória, ela vai abranger muita coisa, mas principalmente ela vai colocar outra pessoa no meu lugar. Eu estou orando, mas eu estou saindo de cena. Eu não estou me envolvendo com algo que seja para mim, que seja algo para outra pessoa. Se é problema de saúde que o irmão está precisando, eu coloco ele nesse lugar. Meu Deus, olha, fulano de tal está assim, eu preciso que o Senhor abençoe meu irmão, porque a bênção dele é a minha, e eu sei que ele precisa, ele tem filhos, ele tem esposa. Coloque o próximo, coloque o seu irmão no seu lugar, ou que não seja seu irmão, parente, quem quer que seja, para que você veja o agir de Deus de uma forma poderosa. Você precisa colocar-se no lugar de outro, e quando você faz isso, você está revelando o amor de Deus. O amor de Deus se revela quando nós nos colocamos no lugar de outro. Foi assim que Jesus nos ensinou. Ele se colocou no meu lugar. Ele se colocou no teu lugar. Jesus disse: eu vos dei o quê? O exemplo. Ele se colocou no nosso lugar. Então, irmãos, a lição de hoje é sobre intercessão. Que nós possamos colocá-la, aplicá-la em nosso coração. A intercessão é muito importante na nossa vida, e quem deve interceder somos nós, os vivos. Os mortos não intercedem por ninguém, certo? E eu digo os mortos não intercedem por ninguém, você diz: e Jesus? Epa, não diga que Jesus está morto não, porque o nosso não está morto, né? O nosso Jesus ressuscitou e está vivo para todo sempre. Então ele intercede ao Pai por nós, e assim nós devemos ter esse exemplo e orar pelos nossos irmãos, interceder pelos nossos irmãos, interceder pelas vidas, interceder por outras pessoas, quer seja irmãos ou não, para que Deus tenha misericórdia e os abençoe. Amém? Que Deus possa continuar ajudando e abençoando a cada um de nós, em nome de Jesus.